Olá pessoal, eu sou o Luan do canal Carpete Literário e hoje eu vim trazer um vídeo de lista com algumas indicações de livros que eu já li, mas que eu pouco falei deles aqui no canal, então vou aproveitar a oportunidade para nesse vídeo eu falar sobre eles, um pouquinho sobre essas leituras, como foi a experiência com esses livros. Então logo após a vinheta eu retorno para a gente conversar um pouquinho mais. Bom, vamos lá dar início ao vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixa o like de vocês que ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais, nos grupos aí. Não se esqueça também de entrar nas redes sociais do Carpete Literário, Instagram, Facebook, Twitter. E o site, vou deixar tudo aqui, tá tudo no box de descrição. E lembrando também que esses livros, os links de compra na Amazon vão estar também aqui no box de descrição. Lembrando que vocês comprando com o meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão, do qual eu sou muito grato. E que ajuda a manter a saúde do canal. Então, vamos lá, sem mais delongas. Também deixem nos comentários de vocês as opiniões de vocês, do vídeo. Quais os livros que eu for mencionar aqui vocês têm pretensão de ler. Então, vamos conversar aqui nos comentários, vamos estender essa conversa. E começando com o primeiro livro, para ser a primeira indicação desse vídeo de lista, eu trouxe True, da Erin McCarthy, que foi publicado pela Verus. Esse aqui é um New Adult, posso assim dizer, um New Adult. Aqui os protagonistas eles estão saindo do colegial, ingressando para a faculdade, então posso considerar ele como um New Adult. Foi um dos primeiros New Adults que eu li. Eu comprei esse livro sem muita pretensão, não sabia muito sobre a história. Basicamente eu vi a capa, me interessei pela sinopse, então eu comprei e acabei gostando da leitura. Foi um livro bem interessante, que me envolveu muito durante a leitura. Eu li muito rápido, super rápido, é um livro de poucas páginas, não é um livro muito grande, então foi bem rápido a leitura, eu consegui ler ele em um dia. E foi uma leitura muito, muito envolvente, não me recordo muito bem da história, porque já faz um bom tempo que eu li lá em meados de 2012, então já faz, 8 anos que eu fiz a leitura desse livro, já está há bastante tempo aqui na minha estante, está bem velhinho aqui na minha estante, mas eu lembro que foi uma leitura que eu gostei, eu dei 4 estrelas para esse livro, foi uma leitura muito envolvente, que me prendeu, foi uma leitura super fluida, que aborda alguns temas aqui, traz alguns temas relevantes para serem abordados em um New Adult. São dois protagonistas que vão se conhecer aí e que vão ter uma paixão, tem algumas pequenas cenas sensuais, mas nada muito mais hot, não chega a ser um livro hot, então tem algumas cenas sensuais, mas tem mais história do que cenas hots, propriamente dito. E foi um livro que eu gostei muito quando eu li. Eu sei que tem uma série, vão ter outros livros, mas a editora não trouxe mais, não sei por que o motivo, mas eles não trouxeram as continuações. Aqui tem um livro, o próximo livro seria da amiga dessa protagonista daqui. E aí tem os outros livros, eu não sei quais são, de quais personagens são os próximos livros, mas eu sei que teria continuação. Mas infelizmente a editora não trouxe, então eu fiquei só com esse livro aqui. Mas eu recomendo a leitura para vocês de True, se vocês ainda não leram. Acho difícil, mas se vocês ainda não leram esse livro, é um livro que eu recomendo muito a leitura, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. O próximo livro dessa lista, eu trouxe um thriller, que é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. É um livro que já é famoso, acho que muita gente já deve ter lido esse livro. Ele teve adaptação cinematográfica e foi um thriller também que eu gostei muito, que me prendeu durante a leitura e que eu achei o suspense muito interessante. Essa questão da protagonista não ser uma personagem confiável, ela tá narrando, mas você não confia muito nela. E também tem a narração de mais 2 mulheres, 2 personagens que também vão narrar esse livro. E o final foi surpreendente pra mim, me surpreendeu, não esperava o desfecho, não esperava quem era o grande assassino dessa história aqui, então me surpreendeu o desfecho, achei muito interessante, foi um thriller psicológico, um dos primeiros que eu li do gênero, então eu guardo muito carinho por esse livro, ele é um dos livros especiais para mim, foi um dos primeiros livros que eu tive contato com esse gênero e que eu gostei muito. Depois que eu fui assistir a adaptação, também gostei da adaptação, achei muito legal, a atriz que interpretou a personagem, a protagonista dessa história, e foi um livro que eu recomendo muito para vocês, talvez para quem não é familiarizado com o gênero, eu recomendo A Garota no Trem, acho que vocês vão gostar, já faz um bom tempo que eu li. E aqui nós temos a história de uma mulher que ela está andando de trem, de um lugar para outro, para uma outra cidade, e ela sempre observa um casal. Só que um certo dia vai acontecer uma certa situação que ela vai presenciar, e aí ela vai acabar se envolvendo aí em uma investigação. E é bem interessante, mas como eu falei, ela é uma personagem que ela tem alguns vícios, ela tem dependência alcoólica.
na sua independência, né? Então ela tem um alcoolismo ali muito latente, né, na história dela no passado. Então ela tem uma narração que você não confia muito nela, você não sabe se é o que ela está realmente vendo foi o que realmente aconteceu. E eu acho que essa brincadeira que a autora faz durante a trama foi que mais me despertou interesse, né, que mais me prendeu a história. O próximo livro é o Young Adult e é Primeiro Amor, do James Patterson. Ele escreveu junto com a Emily Raymond e é um Young Adult que eu li já faz muito tempo. Já tem uns 9 anos ou 10 anos que eu li esse livro. E eu gostei muito da história. Tem uma road trip aqui no meio da história que me prendeu. Eu amo histórias que tem road trip e, né, viagens e tal. São dois personagens aqui que largam tudo, né, para poder viajar e se redescobrir, né, se descobrir novamente, né. Eles já estão no último ano do colégio, já estão pensando já no futuro. E eles têm muitas decisões para serem tomadas e eles resolvem, né? São dois melhores amigos aqui, mas que vai surgir um romance entre eles. É muito interessante, né, acompanhar esse desenvolvimento do romance, né, entre esses dois personagens. Também os lugares, né, acompanhar a descrição dos lugares que eles vão conhecer. É uma história que o final é um pouco emocionante, é bem triste, que me emocionou. E é um dos poucos livros que conseguiu me levar a lágrimas e me levar ao choro. Então ele tem esse ponto por isso. E foi uma história que eu guardo, né, até hoje na minha memória, um pouco, né, do que eu lembro da história eu guardo na minha memória. Me emocionei muito, me envolvi muito com os personagens. São personagens que, né, me fizeram ter uma importância pra mim, me importaram, né, durante toda a história. Eu me importei com eles, com os dilemas, com as angústias, os anseios que estavam passando. Eu consegui entender e compreender. Acho que eu estava na fase, né, uma faixa etária que eu estava muito parecida com eles, passando talvez pelas mesmas situações que eles enfrentaram aqui, né, com as mesmas dúvidas, os mesmos anseios, angústias, do que vai ser o futuro, o que é que vai vir pela frente, né, tô saindo do colegial, tô indo pra faculdade, então tava com todos esses questionamentos na minha cabeça, então por isso que acho que eu me identifiquei muito com esses dois personagens, que eu gostei muito da história. Eu gosto muito do escritor James Patterson, apesar de que faz um bom tempo que eu não imagino nada dele, mas já li algumas obras do autor, eu sempre gosto da escrita dele. Ele escreveu com essa autora nova, Emily Raymond, que eu não conhecia, mas também gostei do contato, né, contato da escrita com a escrita dela. O primeiro contato com a escrita dela foi muito boa, foi prazerosa. É um livro que, como eu já falei, é muito especial também pra mim, que eu amei, né, das 5 estrelas, favoritei. É um dos livros favoritos da minha vida e que vale a pena vocês darem uma chance para esse livro. É um livro que é muito interessante, que aborda também alguns temas que são bem legais. E como eu já falei, ele emociona, ele traz diversão, ele traz romance, ele traz emoção, ele traz tudo que um romance, tudo que um livro pode proporcionar de sentimentos para um leitor. O livro da lista é Amor Amargo, da Jennifer Brown, publicado pela editora Gutenberg. Esse livro vai tratar sobre um relacionamento abusivo, e aqui nós vamos acompanhar a história de uma garota que vai estar numa relação abusiva com um cara que vai maltratar ela. E aí você vai acompanhar todos os sentimentos dela, as angústias, o relacionamento abusivo afetando ela, e você vai entender o lado da vítima, né? Porque muitas vezes a gente que está do lado de fora, né, que está acompanhando, vendo um relacionamento abusivo acontecer, e a gente está do lado de fora, não está dentro da situação, não está dentro do relacionamento, não está vendo, né, o que está acontecendo ali dentro, entre as duas pessoas que estão envolvidas nessa relação. A gente acaba julgando, e aqui nesse livro eu pude enxergar o lado da vítima, o lado da moça, da menina, né, que está se passando pela situação, e vendo o quão difícil é para a pessoa que está passando por um relacionamento abusivo sair desse relacionamento, lidar com toda a situação, com todo esse trauma, com tudo que afeta o psicológico da pessoa. E foi interessante, né, ler esse livro. Esse livro aqui, ele traz essa questão, esse tema relevante do relacionamento abusivo. Tem cenas impactantes, tem cenas pesadas, mas cenas que são cruciais e muito relevantes e importantes serem mostradas e retratadas aqui, para que as pessoas, né, para que sirva como um alerta para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, para que elas consigam ter esperança de conseguir sair desse tipo de relacionamento que não é nada saudável. E foi um livro que eu gostei muito, foi 5 estrelas, favoritado. Eu gosto muito da escrita Jennifer Brown, né? Tanto esse livro, Amor Amargo, como A Lista Negra, né, que foi escrito pela mesma autora, são livros favoritados que eu gosto, que ler até o último lançamento dela, que a Gutenberg trouxe. Tenho muita curiosidade, que acho que é As 1000 Palavras, se não me engano, o nome do livro. Tenho muito interesse em ler, e já vou até colocar na lista. E enfim, esse livro é maravilhoso, eu indico. É um livro que eu já li, mas eu não falo tanto dele aqui no canal, mas
Então ele tem aí lá os seus méritos e eu indico muito a leitura desse livro para vocês. O próximo livro dessa lista é Desaparecidas, da Lauren Oliver, que é a mesma autora de Antes Que Eu Vá, né, que também teve adaptação desse livro Antes Que Eu Vá. O livro teve adaptação para os cinemas. E enfim, esse aqui nós conhecemos a história de duas irmãs, né? E essas duas irmãs vão passar por uma situação aqui que vai, né, uma delas vai morrer, né? Não posso dizer mais do que isso, porque aqui é um thriller, também psicológico. E aí, só que essa irmã que vai sobreviver, ela vai passar por um certo tipo de situações pesadas. E aqui mexe muito com o psicológico, trabalha aqui alguns temas da área da psicologia, alguns tipos de transtornos. E é um livro também muito impactante, também com cenas que mexem, né, com a cabeça do leitor. Mas foi um livro também que me prendeu, que me envolveu, né? Um livro também que eu já li faz um bom tempo. Mas eu gostei muito e que cumpriu o seu papel, né, de me envolver. Uma única ressalva para esse livro aqui foi que ele não conseguiu me surpreender. No final do livro eu já meio que já esperava o que ia acontecer. E o que eu realmente esperava que acontecesse, aconteceu. Né? Posso dizer isso. Eu não foi tanto surpreendente o final assim pra mim, como que nem A Garota no Trem e outros livros de thriller que eu já li. Então foi essa a única ressalva que me fez aí tirar uma estrelinha. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Mas o livro é ótimo. Só pra mim, né, uma questão pessoal, experiência pessoal, não foi tão surpreendente. Então por isso que não teve esse quê no final aí de surpresa. Pra mim não funcionou essa surpresa aí, mas a história, o meio da história, tudo, né, foi perfeito, a condução, né, a trama em si, os personagens foram perfeitos. Só teve esse probleminha só, que pensam que não fosse 5 estrelas favoritado. O último livro dessa lista é o Easy, da Tamara Webber, publicado pela Veras Editora. Esse foi o primeiro New Adult que eu li na vida. É um livro muito, muito bom. Aqui vai tratar um pouco sobre a Jacqueline, que ela vai ser estrupada, né? Ela vai ser quase estrupada, na verdade. Ela vai sofrer ali um quase estupro, mas porque o Landon, que é o nosso mocinho aqui, vai salvar ela na hora, né? Quando ela tá pra sofrer, ele vai lá e consegue salvar ela. Mas ela vai ficar cheia de traumas, porque a pessoa que iria estuprar a Jacqueline é uma pessoa conhecida que está ali no campus da faculdade, que ela está vendo constantemente, então isso mexe muito com ela. Ela vai tomar aulas de defesa, né? Autodefesa, para aprender a se defender. E aqui vai trazer muita coisa. O Landon também tem um passado, tem uma história aí também, que vai, aos poucos você vai descobrindo. E é um livro apaixonante, que também aborda um tema sério, mas que também traz seu romance, sua proposta, tem muito drama, e é um dos meus New Adults favoritos, foi o primeiro e um dos meus favoritos, que eu recomendo muito a leitura. Ele foi logo quando surgiu o Belo Desastre, da Jane McGuire, logo depois veio o Easy. Foram aí os 2 primeiros New Adults que começaram a ser lançados aqui no Brasil, começaram a fazer sucesso bem lá no início, quando o New Adult estava ainda no auge, fazendo sucesso. Não que agora também não esteja, mas enfim, foi bem naquela época que eu li, né? Eu aproveitei e li o Easy. Entre Easy e Belo Desastre foi um dos que mais me interessou. Logo depois eu li Belo Desastre. Acabei não gostando tanto. Eu ainda prefiro o Easy. É uma pena que essa série, Com Tons do Coração, né? Já li o segundo, Breakable, e o terceiro, Switch. Não tenha feito tanto sucesso aqui no Brasil. Pelo menos não vejo todo mundo, né? Muita gente falando sobre ele. É um livro que passou um pouco assim, despercebido, mas que vale muito a pena quem não leu dar uma chance para a escrita da Tamara Webber, para essa história, para essa série, na verdade, como um todo. E eu espero que eles tragam o 4º livro, né, que em inglês acho que é Brave, se eu não me engano. E, se eu não me engano, vai ser a história da amiga da Jacqueline, a Erin. Então tô super curioso para ver como vai ser a história dela. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.